Então vamos lá, pessoal. Vamos falar agora um pouco sobre morfologia de raiz. No início de cada aula, eu vou trazer para vocês aqui um rápido sumário, só para que vocês tenham noção do que vai estar contido em cada apresentação. Então vai ficar até mais fácil aí para orientar os estudos de vocês. Acredito que a professora já tem, inclusive, disponibilizado essas apresentações via SIGA. Então hoje à tarde a gente vai estar falando um pouco aqui de funções gerais das raízes e a origem dessas raízes na planta e suas características principais, algumas regiões ou zonas que a gente costuma dividir essas raízes para facilitar a questão da identificação de suas partes, e algumas classificações aqui, quanto ao meio, os principais tipos que a gente encontra na natureza e as principais adaptações também. A planta absorve basicamente todos os seus nutrientes aí via raiz, não é? Existe a possibilidade de adubação foliar, em que você faz a aplicação do nutriente diretamente na folha, onde ali uma região que a planta precisa mais daquele nutriente, mas via de regra, esses nutrientes eles são disponibilizados via solução do solo. Então, eles dependem da absorção pelas raízes. Então, as suas funções, obviamente, implicam aí na absorção desses nutrientes. Uma vez absorvidos, eles são conduzidos para a parte aérea, para que possa ocorrer o processo fotossintético e a transformação desses nutrientes em açúcares, em carboidratos, né? Mas algumas raízes também elas possuem aqui uma função extra, que é a função de reserva. E como exemplo dessas raízes, a gente pode citar aqui a mandioca. Então, por que a planta faz essa reserva de carboidratos aqui nas raízes? Será que é porque ela sabe que a gente gosta de uma mandioca frita com peixe no sábado à tarde? Não, na verdade, ela não tem conhecimento disso. O que a planta aprendeu com o processo evolutivo é que, em algumas situações, essa reserva ela pode ser bastante importante para que essa planta possa utilizar ali numa fase do seu crescimento em que não haja tanta disponibilidade de água e de nutrientes. Então, ela lança mão aí da sua reserva acumulada para poder continuar com o seu crescimento. Então, algumas raízes elas vão apresentar essa função aqui também de reserva. Agora, qual que é a origem das raízes? Se vocês pegarem uma semente qualquer, seja ela de milho, de feijão, vocês vão poder observar ali o embrião, que na verdade já é uma espécie de miniatura da planta. Então, basicamente, todas as partes da planta elas já estão predeterminadas ali no embrião. Então, a raiz ela se origina da raiz principal, que por sua vez se origina da radícula do embrião. A radícula do embrião é normalmente a primeira estrutura que sai da semente, né, no processo germinativo, e essa radícula ela naturalmente ela tem uma orientação voltada para o solo e posteriormente aí a emissão aí das outras partes, que é o hipocótilo, que vai virar o caule, os cotilédones, que são folhas modificadas, e assim a planta se desenvolve. Uma característica importante das raízes é que normalmente elas possuem geotropismo positivo. Tropismo significa um movimento em direção a alguma coisa, e geo é a terra. Então, é um crescimento que normalmente ele é orientado para baixo. Por que eu digo normalmente? Porque vocês vão aprender na licenciatura em Ciências Agrárias que existe exceção para tudo, e nesse caso não é diferente. Existem raízes que, na verdade, crescem para cima, e a gente vai abordar um pouco delas aqui. Mas, via de regra, elas apresentam geotropismo positivo. Elas são estruturas que não possuem gemas, e são geralmente aclorofiladas, então não vai nascer folhas ali nas raízes e também não há clorofila para produção para o processo fotossintético, normalmente. Isso não é uma regra geral, existem exceções e a gente também vai tratar sobre isso, no caso das raízes clorofiladas. Então, as principais regiões ou zonas que a gente vai encontrar numa raiz. Começando aqui de baixo, a gente tem a região aqui da coifa, ou calípita, que é uma região que é geralmente formada, que forma uma espécie de capacete de células mortas, e que é uma região que exerce uma grande pressão sobre o solo. Então, ela está ali na linha de frente do rompimento das partículas de solo, procurando por espaço. Então, por isso que geralmente essa região é formada por células mortas. Logo depois dessa região, a gente tem aqui uma região que é chamada de lisa ou região de crescimento, também conhecida por zona de alongamento.
em que está presente aqui o meristema apical e é caracterizada aqui por uma expansão das células aí em tamanho, né? E com isso vai promovendo aqui a questão do crescimento das raízes. E também, por conta de haver aqui o meristema apical, há uma grande proliferação dessas células e, consequentemente, promove o crescimento das raízes. Logo depois dessa zona de alongamento, a gente tem aqui a região pilífera ou pilosa, que é uma zona de diferenciação. Então, é nessa zona, e seria importante vocês atentarem para isso, que nessa zona que geralmente são absorvidos os nutrientes. Então, quase que a totalidade da água e dos nutrientes, ela se dá por esses pelos radiculares, que são pelos aí de espessura microscópica, mas que na verdade são os mais abundantes. Então, são eles que a planta geralmente utiliza para poder absorver água e nutrientes. Logo depois dessa região pilosa, a gente tem a região de ramificação, onde há a emissão aqui de raízes secundárias, raízes terciárias, quaternárias e assim sucessivamente. E por último, a gente tem uma região que ela não está descrita aqui nessa imagem, mas é a região do colo ou coleto, que caracteriza-se somente pela interseção ali entre o que é raiz e o que é caule. Então, já entrando na parte de classificação das raízes. Inicialmente, a gente pode ver aqui que as raízes são classificadas quanto ao meio. Então, ela pode ser terrestre, aquática ou aérea. Geralmente, quando a gente pensa de raiz, vem à cabeça que elas estão no solo, né? Mas a gente tem que lembrar que também tem raízes que estão na água, das plantas aquáticas, e uma coisa mais surpreendente aí é que tem raízes que ficam voando. Elas estão voando, mas elas não se encontram no solo, elas se encontram aí em áreas elevadas, normalmente em cima de outras plantas, de rochas e etc. Então, raízes aquáticas a gente não vai tratar porque isso aqui é tema de uma disciplina específica, inclusive, que é a botânica aquática. Mas só para vocês saberem, existem raízes aquáticas que são natantes, quando, na verdade, elas ficam ali flutuando ou nadando, se vocês preferirem, né, para poder associar, na superfície da água. É o caso daquelas, na minha região, chama de pasta, que é uma planta que tem ali no início das chuvas, que vem descendo nas correntezas dos rios. E também tem a aquática lodosa, que é quando o caule, na verdade, na verdade, as raízes elas estão ligadas aqui ao caule, e lá no final do caule é que as raízes estão presentes, na verdade, dentro do solo, na água, né? Então, para esse tipo de planta, como a Vitória regia, a gente chama essas raízes de aquática lodosa. E existem as aéreas, são o caso aí das raízes, a exemplo dos pneumatóforos, que a gente também vai explicar um pouco mais à frente. Então, os principais tipos de raízes que a gente encontra. Por quê? Porque as dicotiledôneas, a exemplo do feijão, geralmente elas possuem raiz do tipo axial ou pivotante, que é uma raiz que é caracterizada por um eixo principal bem desenvolvido, e desse eixo principal partem aí as raízes secundárias, terciárias e etc. Já nas monocotiledôneas, a exemplo do milho, o que a gente encontra é a raiz do tipo fasciculada ou encabeleira, que não há uma raiz principal, você não pode definir uma raiz principal dentre essas. Na verdade, todas elas crescem por igual ali e formam uma espécie realmente de uma cabeleira. Então, isso aqui é muito comum nas gramíneas, de uma forma geral. O milho, o capim, várias espécies desse tipo. E há também as raízes adventícias, que são raízes aí, que na verdade elas surgem posteriormente, numa fase posterior do crescimento da planta. No caso dessa árvore aqui, ela utilizou das suas raízes normais, né, no solo para poder crescer, e posteriormente ela emitiu aqui raízes adventícias para poder ajudar na sua sustentação. Então, aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo aqui de raiz axial ou pivotante, né? Essa foto ela foi tirada aqui no laboratório de agricultura da UFPB e é uma raiz de mulungu, que é uma espécie de cotiledônia. Então, ela mostra aqui claramente uma raiz principal e dessa raiz principal é que partem aqui as demais raízes secundárias e terciárias. Aqui eu dei um zoom nessa região para que vocês possam ver um detalhe importante.
Isso aqui que aparenta ser um tumor na planta, na verdade são nódulos, a gente denomina de nódulos, que são onde as bactérias diazotróficas, ou bactérias fixadoras de nitrogênio, elas se abrigam. Então, a fixação biológica de nitrogênio é o segundo processo biológico mais importante do planeta, só perde para a própria fotossíntese. E nesse processo, essas bactérias diazotróficas, elas promovem a quebra do nitrogênio atmosférico, que é um N2 que está ligado aí por uma ligação tripla, extremamente difícil de se quebrar, né? Mas essas bactérias, elas têm essa capacidade e fazem isso a custo praticamente zero para a planta, fornecendo aí amônia para elas. Então, a planta oferece abrigo, água e algum açúcar que essa bactéria precisa, e as bactérias retribuem aí a planta com o fornecimento de nitrogênio de baixo custo. Então, isso acaba sendo uma relação de simbiose muito importante, que inclusive a soja que o Brasil produz hoje praticamente não é adubada com nitrogênio. A Embrapa já demonstrou isso por meio de pesquisas que não há vantagem significativa na adubação nitrogenada na soja, pelo fato da soja obter praticamente 100% do seu nitrogênio da atmosfera por meio dessa associação com bactérias diazotróficas. Então, quais são as principais adaptações que a gente encontra nas raízes? Temos aqui vários tipos que a gente vai tratar individualmente. Então, primeiramente, a gente tem aqui a adaptação que é do tipo pneumatóforo, que gera aí as raízes respiratórias. Essas raízes, como eu mencionei para vocês no início da aula, elas são uma das poucas que, na verdade, elas crescem para cima e não em direção ao solo. Por quê? Porque ela ocorre em plantas de ambientes que são geralmente muito alagados. Então, como as raízes elas também precisam de oxigênio para a planta sobreviver e para que ela possa absorver água e nutrientes, as raízes também precisam respirar. E nesses ambientes, essa respiração ela fica muito dificultada, uma vez que há uma grande concentração de água, os solos estão praticamente saturados com água. Então, o que algumas plantas são capazes de fazer? Elas emitem essas raízes aqui, pneumatóforas, que elas formam uma espécie de um duto, por onde o oxigênio atmosférico, ele possa adentrar o solo aqui e ser, de fato, absorvido pelas raízes. Então, é uma raiz bem interessante, né? E bem útil para plantas de manguezais, por exemplo. Além disso, uma outra adaptação que temos aqui é das raízes sugadoras, ou austores. Essa também é um tipo de raiz aérea, né? Uma vez que ela está aqui, ela ocorre em plantas que geralmente são parasitas, então, normalmente as aves, os pássaros vêm aqui, eles defecam as sementes dessas plantas e elas acabam germinando. E quando elas germinam, essa planta aqui, a parasita, ela se utiliza de um hospedeiro para poder obter água e nutrientes. Então, ela, na verdade, ela só usa aqui do hospedeiro para poder ficar numa posição privilegiada em relação às demais plantas no meio. E, além disso, ela ainda rouba aqui a água e os nutrientes que essa planta absorve. Então, ela emite aqui uma estrutura, quando germina, que penetra os vasos da planta, e essa estrutura é chamada de austório, que é por isso que dá esse nome para essas raízes. E que essa estrutura permite a passagem aqui da água e dos nutrientes do hospedeiro para a planta parasita. Então, nesse caso, não há nenhum benefício para o hospedeiro, né? Por isso que essa relação ela não é como a relação das bactérias diazotróficas. Uma outra adaptação aqui é das raízes grampiformes. Essas raízes elas são muito comuns em plantas que crescem em ambientes íngremes. Então, em outras árvores ali, às vezes em muros, eu não sei aqui na região, mas na região de São Paulo, era muito comum lá em Piracicaba você ver assim cercas vivas nas casas. Então, eram raízes que cresciam ali se apoiando no muro. E para se apoiar no muro, elas precisam aqui de algumas raízes, que são no caso dessas raízes aqui grampiformes. Elas não têm função de absorção de água e nutrientes. Quase que exclusivamente a sua função é permitir a adesão dessas plantas nessa superfície para que elas possam crescer e obter aí um local mais privilegiado para absorção de luz. Outra raiz aqui
muito comum é a raiz do tipo suporte, ou escora. Essa foto aqui também é de Piracicaba, que mostra aqui uma planta, uma árvore já bem grande, uma árvore já velha, e aqui o tronco dela estava localizado aqui do lado esquerdo. Então, à medida que esse galho ele vai crescendo, ocorre que aumenta muito o peso para essa planta suportar esse galho. Então, uma alternativa que ela conseguiu, ela obteve durante o processo evolutivo, foi fazer a emissão dessas raízes aqui para atuar definitivamente como uma escora. Então, além de ajudar aqui na absorção de água e nutrientes e fazer a transferência mais próxima aqui para as folhas, elas também servem para suportar o peso da planta, que geralmente são plantas de grande porte e árvores. Aqui também tem um outro exemplo aqui, uma variação desse tipo de raiz. As raízes assimiladoras são também uma exceção àquelas características gerais que a gente apresentou no início da aula. Porque essas raízes, elas são clorofiladas, então elas são capazes de realizar fotossíntese, né, e promover aí a produção de açúcares para ser usado pela planta, e com isso essa planta ela não tem que necessariamente retirar esses nutrientes ali, essa seiva elaborada da planta que ela está usando como sustentação. Então acaba que essa raiz aqui ela recebe o nome de assimiladora por conta que ela consegue assimilar o carbono atmosférico, né, e fazer a fotossíntese. Então, as raízes tuberosas, a gente também já mencionou lá no início da aula, né, que é o exemplo aqui da mandioca e também da beterraba, que são raízes que têm por função acumular uma reserva de carboidratos para que essa reserva ela possa ser utilizada num período em que a planta acabe necessitando das mesmas para o seu crescimento. Por exemplo, em períodos de seca, então a mandioca vai ter ali todo esse material, essa quantidade aqui de carboidratos disponível para poder permanecer viva mesmo durante a seca. Então, enquanto as outras morrem ali por falta de água e nutrientes, a mandioca ali persevera nesse ambiente atípico, né? Que seria ruim para ela. Então, raízes coletoras são raízes bem interessantes também. E por quê? Porque elas são geralmente encontradas em espécies rupícolas. Espécies rupícolas são espécies que geralmente elas crescem em cima de rochas. Então, é muito comum você ver no meio de uma pedra uma planta ali crescendo. E aí você se pergunta, mas como é possível se ali não tem solo? Na verdade, isso é possível porque essas espécies elas se utilizam aqui de raízes coletoras. Que essas raízes elas crescem aqui sobre a superfície da pedra e elas criam uma espécie de malha de retenção. Então, qualquer poeira que cair aqui, uma folhinha que caiu, uma água da chuva que está escorrendo, essas raízes, por ter essa malha em cima da pedra, elas acabam sendo capazes de reter esses minerais e essa água e utilizar ali para absorção de nutrientes. Então, raízes coletoras são bem características de espécies rupícolas. Um outro exemplo aqui são as raízes tabulares. Então, o nome é bem sugestivo, ela forma aqui uma espécie de uma tábua, e essa raiz ela também é característica de plantas de grande porte. Então, à medida que a planta ela estabelece aqui essa tábua, fica bem mais difícil dessa raiz quebrar e eventualmente permitir o tombamento dessa planta. Então, permitem uma melhor sustentação da planta no solo. E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui as raízes estranguladoras. Essas raízes, elas ocorrem quando uma planta ela cresce próxima à outra, e essa planta que vai crescendo, ela tem a capacidade de abraçar ali essa espécie que ela está utilizando ali como suporte. Então, ela abraça essa espécie, mas na verdade, à medida que ela vai crescendo, ela exerce uma pressão tão grande que ela acaba aqui por deformar e eventualmente até por matar essa espécie aqui que ela está usando como suporte. Mas não por estar roubando alguma coisa dela, mas sim por estar estrangulando ela ali, não permitindo a passagem aqui de água nos vasos. Então, essas aqui são as raízes estranguladoras.